A missão de Hudson Taylor. Versão brasileira, Cinevídeo São Paulo. Gravado nos estúdios da Tecnissom, Rio de Janeiro. Ele não precisava ter criticado, precisava. Mas como se diz, Sr. Darcy, ele tem muito zelo, mas muito pouco conhecimento. É o que está parecendo, senhorita Wilson. Eu ouvi dizer que ele conhece um pouco de medicina. Um pouco. Mas aparentemente ele não é muito bom em nada do que faz. Eu gostaria de conhecer esse Sr. Taylor. Não é ele que está acabando de chegar? Sou o Sr. Roberts, encarregado do escritório aqui. Sou Hudson Taylor. Ah, você é recém-chegado a Xangai, hein? Sou, sim, senhor. Eu sou Jonathan Darcy, o adido comercial daqui. Como vai, senhor? Muito prazer em conhecer o Sr. Taylor. Eu sou John Burdon. Sim, eu já ouvi falar do senhor. O Sr. Taylor e eu já nos conhecemos, informalmente. Eu preciso ir embora agora. Foi bom vê-los, senhorita Wilson, Sr. Roberts. Se houver alguma coisa que eu possa fazer, Sr. Taylor, não hesite em me procurar. Bem, por falar nisso, senhor, eu estou precisando de algumas informações sobre viagens para o interior. Interior? Bem, sim, senhor. Eu creio que, quanto a isso, o nosso escritório não poderá ajudá-lo. Bom dia, senhorita Wilson. Cavaleiros? Eu gostaria de ouvir detalhes de seus planos sobre o interior. Eu não entendo muito bem a cruz. Talvez nunca possamos entendê-la. Mas eu estou profundamente convencido pelas palavras do Nosso Senhor quando ele diz que, se nós quisermos segui-lo, devemos, não só precisamos, mas devemos carregar a nossa cruz. Eu estive em Ningbo a semana passada. Eu gostaria de ir a Ningbo. Você deveria, sim. Eu conheci lá uma jovem que se chama Burella Dyer, que me interessa muito. Ela tem uma irmã mais nova. O nome dela é Maria, eu acho. Sim, é Maria. Existe uma moça em Londres a quem eu amo profundamente. E estou pedindo a Deus que a chame para a China como ele chamou a mim. Espere aí. Espere, com licença. Provavelmente estão indo para o templo daquela vila que acabamos de passar. Nós podemos ir lá? Sim, acho que podemos. Eles nos permitiriam distribuir literatura? Olha, eu penso que sim. O povo daqui é bem amigável. Podem nos dar atenção, por favor? Nós temos alguns folhetos. Estes folhetos explicam o caminho para Deus através de seu Filho, Jesus Cristo. Nós não somos comerciantes nem negociantes. Somos apenas humildes servos do Deus verdadeiro. São homens santos? Nós não somos santos. Somente Nosso Senhor é santo. Quem é esse senhor?
de quem vocês falam é o imperador de sua terra? Senhor, Deus nos ama, mas nós ainda somos pecadores. Seu Filho Jesus pagou por nossos pecados, morrendo na cruz em nosso lugar. Isso é realmente verdade? Sim. Sim, honorável senhor. O próprio Filho de Deus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O mandarim! Isso vai dar bom material para nossos diários. Com que propósito vocês vieram para Tunshu? Talvez possa ser de seu agrado saber que nós somos missionários. Somos de Xangai. Eu fui no passado designado para um posto em Xangai. Eu conheço excelente trabalho que tem sido feito em favor do povo chinês. Eu tive assuntos comerciais para tratar no consulado ontem, enquanto eu estava lá. Ouvi falar sobre o que realmente aconteceu em Tangshan. A opinião pessoal do cônsul é que a aventura de vocês fez mais mal do que bem. Mas fomos bem recebidos pelo próprio mandarim? Não teria sido mais sábio ter acertado as coisas com o mandarim em primeiro lugar e depois ter ido a convite dele? Nós queremos toda a China evangelizada, mas isso tem que ser no tempo de Deus. Muitos de nós acham mais sábio estabelecer bases fortes nas áreas da costa, então avançar para o interior. Tem certeza que quer ir para o interior, Sr. Taylor? O senhor ficou doente por uma semana com o Sr. Burton e só depois pôde viajar. O senhor não conseguiu nenhuma missão já estabelecida para mandá-lo para cá, então veio por conta própria, não é isso? Eu estava procurando uma missão que pudesse me enviar ao interior. Por que o senhor não se apresentou ao exército? Pelo menos teria um revólver para se proteger. Sr. Taylor, nós apreciamos muito o seu trabalho na clínica. Obrigado, senhor. Talvez as missões médicas sejam as armas que Nosso Senhor usará para abrir toda a China ao Evangelho. Pelo que eu entendi, existe um Dr. Parker e família que estão vindo para cá para trabalhar com o senhor. Já pensou em como arranjar alojamento para eles? Já. John! Ah, você está aí? É bom ver você novamente, John. Eu estou muito contente, Hudson. Por favor. Não deixe que pessoas como a senhorita Wilson perturbem você, Hudson. John, eu tento respeitar o ponto de vista dos outros. Eu não quis passar por renegado, mas eu só quis ficar mais próximo do povo. Desculpe por não poder lhe oferecer um chá. Ah, não, tudo bem. Você esteve doente? Eu estou bem. Dr. Parker veio me ver hoje de manhã. Ah, ele é ótimo, né? Ah, ele lhe falou?
Ele está interessado em abrir uma clínica e possivelmente um hospital em Ningpo. Não é bem interior, mas... pelo menos é fora de Xangai. Eu tenho um interesse muito especial em Ningpo, lembre-se. Eu pedi 2 coisas a Deus, John. Um ministério na China não alcançada. E uma esposa. Eu preciso de uma esposa, John. Com mil perdões, eu trouxe a correspondência para você. Ela reservou passagem para Xangai? Ela quer saber se Xangai é tão moderna quanto a Inglaterra. Como os empregados são. E com quais confortos e conveniências ela poderá contar. Uma missão médica é com certeza a chave para abrir toda a China ao Evangelho, Dr. Parker. É entusiasmador pensar assim. Hudson certamente enxerga o potencial. Como é que podemos nos identificar com esse povo? Como as pessoas reagiriam em Londres se alguns desses homens estivessem caminhando pela Trafalgar Square? Se nós, os ingleses, fôssemos os perdidos e os chineses os cristãos, a maioria de nós não ouviria sobre o Evangelho também, não? Teriam que abandonar as vestimentas ocidentais e vestir as roupas chinesas. Eu pensei nisso, mas... como é que eu ficaria se raspasse minha cabeça e usasse um rabicho? Você ficaria tão esquisito quanto a senhorita Aldersey. Quem é a senhorita Aldersey? Hudson! Ali está ela, a inigualável senhorita Aldersey de Ningpo. Como por ela me disse, ela não é esquisita, é somente singular. Realmente, ela é o melhor exemplo do comportamento social, mostrando o que se pode e o que não se pode fazer nesta comunidade. Ela não tem uma escola para meninas? Ela dirige como se fosse um regimento militar. Estudantes e professores são iguais. Essa Burela Dyer de quem você fala não é uma das professoras da escola da senhorita Aldersey? Temporariamente. Eu tenho planos mais elevados para o futuro da senhorita Dyer. Ela não tem uma irmã para quem Hudson possa ser apresentado? Por enquanto, a única jovem por quem eu me interesso encontra-se na Inglaterra. Mas, pelo que ouvi você dizer, não é de todo certo que essa moça da Inglaterra venha para a China. Então, qual é o mal em pelo menos conhecer Maria Dyer? Creio que todos vocês já conhecem o Dr. Parker. E estão tão interessados quanto eu com a possibilidade de abrirmos um trabalho médico aqui em Ningpo. Antes de dizer qualquer coisa sobre as possibilidades aqui em Ningpo, eu gostaria de apresentar meu sócio. Ele conhece bem a medicina e chegou antes de mim na China. Hudson Taylor. Creio que todos vocês vão querer conhecer pessoalmente o Sr. Taylor. Eu mesmo sou um homem de igreja, Sr. Taylor. Mas eu sou seu adido comercial e não um diretor de sua missão. Estou satisfeito por ouvir que foi muito bom lá em Ningpo. Mas a menos que sua missão de Londres, seja qual for o nome dela, a menos que o seu pessoal seja bem mais discreto do que se mostra, vocês não poderão fazer os cultos em lugar nenhum.
Vou sugerir que você não agradeça a Deus por isso. Agradeça aos seus superiores, que tiveram a boa vontade de conceder mais um empréstimo, já que está sem dinheiro. Né? Estamos impressionados pelo modo como vive pela fé, como o senhor diz. Mas fé somente não poderá comprar arroz. Talvez eu não devesse pegar esse dinheiro. Aceite, Sr. Taylor. Nós confiamos no senhor, não é isso? Tem um navio chegando de Liverpool na quarta-feira, eu creio. Talvez chegue correspondência da sua missão. Porque eu não consigo simplesmente me entregar à vontade de Deus. Você está aí, Hudson? John. Entre. Não precisava vir só para trazer a correspondência. É sempre bom ver você. E é bom ter notícias da família. Mesmo que Elizabeth escreva pouco. Como é que você está, hein? Bem, já estou bem há vários dias. Seus amigos se preocupam por você viver sozinho desse jeito. Eu me preocupo. E eu trouxe notícias do Dr. Parker. Ele está se saindo muito bem, como você sabe, não? Ele sim, mas eu não. Não pense assim, Hudson. Você é respeitado por muitas pessoas. E por mim também. Bom, o Dr. Parker quis que eu lhe falasse de uma ajuda financeira que está chegando. Eu não estou certo dos detalhes, mas alguém precisa distribuir literatura. Não aqui em Xangai, mas pelo interior. E, naturalmente, o seu nome foi o primeiro a ser ventilado. Vocês me deram chá para refrescar meu corpo. Mas como eu almejo ser servo de vocês, para lhes dar assim a água da vida eterna. Mas eu não posso falar uma palavra do seu dialeto.周道人，我们在天上的父，你人都知你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上。这位客人，我们要好好的招待招待他。哈哈哈哈哈！Abençoa este povo maravilhoso, Senhor. E que eles um dia possam estar comigo perante o teu trono.
Bem-vindo à nossa vila, honorável amigo. Eu tenho literatura, as palavras do Deus vivo e verdadeiro e do seu amor para com todas as pessoas. Perdoe, por favor, a pergunta desse ignorante. Eu estava imaginando se o senhor poderia bondosamente explicar para os meus humildes ouvidos a razão desses botões no meio de suas honoráveis costas. Sim, eu estou certa que sim. Oh, que horror! O que é isso? Extraordinário. Deus o abençoe, Hudson. Como vocês podem encorajá-lo? Essa é a coisa mais ridícula que eu já vi em todos os meus anos de China. Porque é um perfeito disparate. Sr. Taylor. Isso nos honra, Sr. Taylor. O senhor é mesmo de nós. Você não está sendo um tanto exibicionista? Zelo é uma qualidade louvável. Deus sabe que mais pessoas da igreja deveriam ter mais disso. Mas zelo apenas pode vir a acabar com toda a boa intenção. Os chineses na rua poderão pensar que você é um palhaço. Chegou uma ordem de pagamento de sua missão. Mas ela cobre somente o empréstimo que lhe demos. E eu suponho que você queria um outro empréstimo. Tem correspondência para mim? Por falar nisso, tem sim. Meu Deus há de suprir toda a vossa necessidade. Senhor, ensina-me mais o que significa descansar na tua vontade. Oh, sim, aqui está. Talvez nós possamos lhe dar um pequeno empréstimo. Hoje não, Sr. Darcy, mas muito obrigado. Você tem dinheiro? Chá, senhor? Xixi. Eu vi você por acaso. Não foi por acaso, John. Deus mandou você. É da moça da Inglaterra? Sim. Chá, senhor? Aceito, sim. O que significa para você estar totalmente entregue a Jesus Cristo? Ego? Ambições? Incertezas? Tudo entregue a Ele. Aqui estou, na China, um missionário, no lugar e na posição nos quais pensei que todos os meus sonhos pudessem ser realizados. Mas, Hudson, você se lembra quando me contou como testou a Deus na Inglaterra? Como procurou por uma oportunidade para viver pela fé? Como da vez quando o médico para quem você trabalhava esqueceu de lhe dar o salário, você estava tão determinado a viver pela fé que não quis nem lembrá-lo do assunto e ainda deu a sua última moeda para ajudar uma família necessitada?
Uma coisa é confiar em Deus para as necessidades materiais. Eu agradeço a Deus pelas experiências que Ele permitiu que eu passasse. Mas eu tenho uma grande necessidade. Eu não posso explicar. Eu estou consciente da presença de Deus em minha vida. Ele é a real alegria da minha alma, mas está faltando alguma coisa. Eu parei quando vi você por causa da nossa amizade, mas eu também trouxe algumas informações. O que é que você acharia de trabalhar numa vila que ainda não foi visitada por nenhum missionário? A minha missão está bastante atrasada com o meu salário. Eu não poderia. Continue com seu chá. Eu não quero me intrometer nesses negócios pessoais, mas aquela carta não é de George Miller? O Sr. Miller ora por mim. Quando aquele homem fala com Deus, todo o céu fica em silêncio. John e eu estamos em Suming. É uma cidade numa ilha do Yangtze. Uma oferta substancial de George Miller tornou possível a minha vinda para cá. Eu não posso lhe dizer o quanto significa saber que minha família intercede por mim junto ao trono do Pai, pois ele cada dia tem suprido as minhas necessidades. Apesar de Xangai estar somente a 30 milhas desta ilha, ninguém esteve aqui antes para apresentar Cristo a este povo. Eles são encantadores, o povo de Suming. A China é uma cultura rica em tradições, sendo porém muito diferente da nossa. Meu treinamento médico, posto que limitado, abre as portas de muitos corações. Como vocês sabem, o mundo ocidental deixou uma má impressão sobre a mente chinesa. Há muito ceticismo. No entanto, devagar, mas com certeza, estamos ganhando a confiança desse povo tão querido. Façam o que vocês puderem para persuadir a Elizabeth. Que ministério ela poderia ter entre as mulheres deste grande país? John, se eu tivesse 100 vidas, eu as daria todas pela China. Você é uma boa alma, Hudson. Ter conhecido você tornou-me uma pessoa melhor. Um cristão melhor. Como foi bom você ter sugerido que viéssemos a Suming. Eu sinto como se, pela primeira vez, eu estivesse finalmente preparado para fazer o trabalho de um missionário. Você se tornou um homem de grande fé. Não, John. Deus está procurando por homens de grande fé. Somente algumas pessoas comuns, como você e eu, que estejam dispostas a crer em sua grande fidelidade. Eu sempre quis saber o significado da palavra crer. Às vezes eu penso que aprendi mais sobre isso antes de vir para a China. Eu me lembro de um pastor com quem eu conversei sobre fé, sobre a fé dos primeiros apóstolos. Eu disse a ele que eu gostaria de fazer o que eles faziam: ir sem bolsa e sem alforge. Eu nunca esquecerei o que ele me falou. Ah, meu filho, ele disse, quando você crescer, se tornará bem mais sábio. Essa ideia podia ser muito boa quando o próprio Jesus estava na Terra, mas não agora. O Senhor me ensinou a dar o dízimo, a separar os melhores frutos para Ele. Mas em meu trabalho como assistente médico, eu recebia um salário bem pequeno. E quando eu tirava 10% dele, a quantia restante não era suficiente para cobrir as minhas despesas. E o que você fez? Eu achei acomodações mais baratas. E aprendi que posso viver com menos do que havia primeiramente pensado ser possível. E muitas vezes o Senhor supriu as minhas necessidades. Os donativos anônimos chegaram sempre quando eu mais precisava.
O Senhor o estava preparando para o seu ministério. Sim, mas agora que eu estou aqui onde Deus certamente me enviou, eu me sinto como se soubesse tão pouco sobre como confiar totalmente nele. Eu não creio que seja quão pouco você saiba, Hudson, mas o quanto mais você precisa saber. É tudo aquilo que o Senhor poderá fazer para você e por você. Havia alguma coisa no correio para mim? Somente esta carta de John. Ele virá logo para Ningpo. Oh, eu estou tão feliz. Vamos continuar nossos planos de casamento. Como eu disse, John esteve com Hudson Taylor, em Sunming. Eles ficaram muito bem lá, até que uma oposição se levantou e eles foram convidados a se retirar, temporariamente. John prossegue dizendo que está impressionado com Hudson Taylor. Mas quantas pessoas em Xangai, na comunidade comercial, principalmente, e também alguns missionários, como eles criticam Hudson Taylor por haver adquirido os hábitos chineses. Mas ele faz isso por rebeldia? Ou por pensar que essa seja a forma mais eficaz para alcançar o povo? Oh, o John diz que muitas vezes em Sunming as pessoas nem ligavam e Hudson Taylor era um deles. Senhorita Wilson. Sim. Eu posso falar com a senhorita? Naturalmente. Por favor, não quer sentar-se. Parece que está havendo certa discussão sobre Hudson Taylor. Eu tive alguns encontros comerciais esta manhã. Um com um comerciante da Holanda e 2 com cavalheiros ingleses. Todos eles fizeram piadas sobre esse jovem fanático. Esses cavalheiros disseram que obtiveram informações com a senhorita. Hudson Taylor é um embaraço para todos aqui em Xangai. Sem dúvida a senhorita está sabendo. Ele recebeu um não definitivo da jovem que ele esperava que viesse para a China casar com ele. Com certeza, ela é muito mais sábia do que ele. Negociantes não cristãos do estabelecimento comercial estão sempre procurando alguma coisa para criticar entre nós missionários. Agora é Hudson Taylor. Mas não acha que nós poderíamos mostrar simpatia e encorajamento? Encorajamento? Simpatia, talvez. Mas encorajamento só poderá ser muito pior para ele. Parece-me que todas as páginas estão em branco, senhor. Minha alma está vazia e seca e morta. O que é isso? O que é isso? O que falta em minha vida? Como é que eu posso me entregar totalmente ao Senhor? Ficar mais consciente da presença e direção do Espírito Santo. Eu estive conversando com alguns dos missionários. Eu acho que você poderá usar um empregado escocês para ajudá-lo em seu serviço. Ah, é verdade que você ainda não me conhece. Meu nome é William Burns. O evangelista da Escócia? A senhorita talvez já tenha ouvido que William Burns convidou Hudson Taylor para dividir o ministério com ele ao longo da costa e, quando possível, pelo interior. William Burns? Então ele tem menos juízo do que eu imaginava. O que eu venho dizendo é ilustrado com caracteres chineses por justiça. A palavra para cordeiro está em cima e a palavra para mim embaixo. Quando você confia no Senhor Jesus, Deus não o vê com o seu pecado. Ele olha para você através de seu Filho, o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz para nos limpar de todo pecado. E isso é justiça. Já viu esse Deus de quem você fala? Com os meus olhos, não. Mas com o coração, sim. Homem sábio disse: aquele que quiser fazer viagem de sucesso deve caminhar tanto com os olhos como com os pés. E a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos.
Você deve ter recebido várias críticas em Xangai. Mas eu acho maravilhoso o seu entrosamento com as pessoas que encontramos na viagem. Elas o aceitam como um deles. Obrigado. Ah, isso é muito bom. Formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Eu nunca discuto com as escrituras, mas olhe para estes pés tão feios. Eles são tudo que temos, irmão Burns. Eles terão que servir. William Burns tornou-se um reservatório de forças. O senhor certamente o enviou em meio à minha mais profunda necessidade. Nós fizemos uma base temporária numa cidade chamada Nanjing. Estamos agora separados por vários dias. O Sr. Burns tem feito um levantamento para abrir outros postos missionários. Eu o esperava de volta esta manhã, ao mais tardar, mas... Irmão Burns. Pode não ser fácil ensinar truques novos para um cachorro velho, mas não é impossível. Quanto dista o Oriente do Ocidente, Deus nos assegura, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus odeia o pecado, mas ama os pecadores. E Ele o ama, meu amigo. Não importa quão grande o seu pecado. Misture partes iguais disso em meio copo de água. Depois acrescente uma colher de sopa deste óleo. Está na garrafa marrom de vidro. Você está trabalhando muito, Hudson. Deveria descansar um pouco. Minha mãe sempre dizia que os cavalos são mais espertos do que o homem. Sabem quando descansar. Pela manhã eu estarei melhor. Não se depender deste óleo. A garrafa está completamente vazia. Então coloque um pouco de remédio marrom. Como minha mãe sempre dizia, quanto mais amargo o remédio, mais rápida a cura. Eu estou ficando quase sem medicamentos. E nós precisamos de mais literatura. Por que você não pega o barco e vai para Xangai buscar o que falta? Eu continuarei por aqui, farei o levantamento da situação em Suatal e depois nos encontraremos. Meus queridos pais, o senhor corrige a quem ama. Eu só posso esperar que os acontecimentos recentes signifiquem que ele realmente me ame muito. Primeiramente, como eu escrevi o mês passado, eu perdi todo o meu estoque de medicamentos e 3.000 novos testamentos no incêndio do depósito. E agora, acabei de receber um recado de William Burns dizendo que não é nem aconselhável pensar em reunir-me a ele no momento. Orem para que eu seja paciente, que eu não caia no erro daqueles que tentam carregar os fardos de hoje com a graça de amanhã. Justamente quando as coisas estavam indo tão bem. Agora, é como se tudo chegasse ao final. Através disso, lá no fundo do meu coração, eu sei que Deus tem plano, seu plano perfeito. Mas por ora, eu estou fraco, desencorajado e muito, muito só. É bom ver você estabelecido aqui em Ningpo. Você e o Dr. Parker formam um bom time. Estabelecido, é? Se Deus permitir, o meu desejo é de reunir-me com William Burns. Alguma notícia dele? Não, nada. A única coisa que soube é que ele foi preso em Suatal e levado para Cantão.
A senhorita Aldersey. Você sabia muito bem que haveria comentários quando você decidiu se separar de sua missão e se tornar completamente independente. Mas é maravilhoso, John. Sem salários, sem garantias. Somente confiar em Deus e nunca vê-lo falhar. Só fico triste por alguns julgarem mal os meus motivos. Nós realmente deveríamos ter lhe apresentado a irmã de minha noiva. É tão emocionante. O seu casamento. Duas irmãs órfãs. O senhor levou nossos pais da Malásia. Ele nos mandou para a China, mas as chances de nos casarmos eram muito pequenas. Você pareceu entusiasmada, ou devo dizer, satisfeita, quando John a apresentou para Hudson Taylor. Ah, por ela. É óbvio que a senhorita Aldersey não o vê com bons olhos, mas John ficou muito impressionado com ele quando eles trabalharam juntos. Eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Mais do que o ar que respiro. Mas você tem de admitir que estava bem inclinada pelo Sr. Taylor. Bem, se ao menos o senhor mostrasse... Você pensaria em se casar com ele? Maria não pode nem pensar nisso. Ela não pode ter nada a ver com Hudson Taylor. Bem, se ele fosse ordenado, se ele fosse pelo menos um médico totalmente habilitado. Meu marido e eu temos muita confiança, tanto em você como no Dr. Parker. É lamentável o modo como alguns criticam você. Eu tento não ligar. Já pensou em voltar à Inglaterra para completar seu curso de medicina? Algum dia, quem sabe? Precisa achar uma esposa que compartilhe de sua visão. Naturalmente, é possível que o senhor já tenha enviado a sua futura companheira para a China. Talvez você precise de uma casamenteira. Eu creio que não suportaria outra rejeição. É só. Obrigada, senhorita Aldersey. E agora, se me derem licença? Uhum. Burela, eu preciso de sua ajuda. Não é fácil ser considerada como estraga-prazeres. Eu não entendo. Claro que você entende. Quando o Sr. Parker e Hudson Taylor estiveram aqui ontem, Maria mal podia tirar os olhos daquele pretensioso. Maria tem tanto potencial para o serviço do senhor. Mas tudo que Hudson Taylor faz transforma-se em fracasso. Ele saiu da comunidade internacional em Xangai contra a vontade de todos. Abandonou a missão e se diz independente. Ele vai contra os conselhos dos missionários mais velhos repetidamente. Ele esteve com William Burns, mas por pouco tempo. E vive mais doente do que são. Será uma surpresa se ele ficar em Ningpo mais do que alguns meses. Só o tempo suficiente para... Burela, por favor. Pelo bem de sua irmã. Me ajude a impedi-la de fazer algo de que ela venha se arrepender pelo resto da vida. Maria foi chamada para trabalhar na China. Pensamento terrível. Se ela se casar com Hudson Taylor, a saúde dele vai levá-los de volta para a Inglaterra. Ó Deus, mostra-me a tua vontade. Dá-me a tua direção acima de qualquer outra coisa. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por isso, por amor do teu nome, dirija-me e guia-me. Seria possível, Pai, que bem aqui na China
O senhor teria preparado alguém que compartilhe comigo do meu ministério. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Eu tenho no passado sido guiado tantas vezes por meus próprios desejos, Pai Celeste. Eu peço agora a tua direção. Eu detesto contradizer as pessoas, Maria. Ainda mais trabalhando aqui na escola da senhorita Aldersey como faço. No entanto, eu estou sendo impulsionada a ajudá-la se estiver verdadeiramente interessada no Sr. Taylor. As pessoas são tão presas a formalidades, a ideias fixas. Você o ama? Eu só posso dizer que a primeira vez em que vi o Sr. Taylor, eu senti como se Deus estivesse falando comigo. Eu senti... Ele também sente a mesma coisa. Aquele jovem caminha com Deus, como você, minha querida. Posso encorajá-lo? Então, crendo sinceramente que seja da vontade de Deus que eu haja assim, respeitosamente peço sua mão em casamento. Mas que bobagem! Não existe nenhuma moça disponível no Oriente. Não há moça em seu juízo perfeito que possa considerar tal proposta. Como eu devo responder à carta? Sentando-se agora neste minuto, enquanto eu lhe digo o que escrever. Maria, querida, quando seus pais missionários faleceram, quando estavam na Malásia, e o tutor de vocês, Sr. Tarme, enviou você e Burela para trabalhar em minha escola. Você despertou em mim um instinto maternal. Agora, indiferente ao que possa pensar de mim e de meus conselhos, você sabe que certamente precisa da bênção do Sr. Tarme antes de você realmente se casar. E também sabe o que o Sr. Tarme, seu tutor, diria dessa bobagem. Escreva, Maria. Escreva o que eu vou lhe dizer. Eu lhe disse que não aguentaria outra rejeição. Isso não é uma rejeição, é uma coação. Continue a servir o Sr. Hudson e confie nele para lhe guiar. Sr. Taylor, eu vim para o hospital e o senhor me curou. Eu vim à capela e me deixou doente de novo. Você precisa do remédio eterno. Salvação através do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra chinesa para vir tem um significado especial. O caráter principal é a cruz. Em cada lado da cruz tem um caráter para o homem. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, foi dependurado na cruz entre dois homens. E dois deles, meus amigos, eram ladrões. E eu lhes comunico o Evangelho. O apóstolo escreve que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
Oh, meu pai. Exatamente o que precisava para o restante do mês. Quem, senão o senhor, poderia ter dito a essas pessoas a quantia certa? O trabalho de Deus, feito do modo de Deus, nunca deixará de ter o suprimento de Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. É esse sentimento que eu tenho por Hudson. Deus há de suprir todas as tuas necessidades. Sempre, sempre o Senhor tem me provado isso, Pai. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. Eu disse a Burela que iria guardar as coisas dela. Não foi um casamento lindo? Ela e John parecem tão felizes. Eu escrevi ao seu tutor, o Sr. Tarn, tentando explicar por que Hudson Taylor não servir. A senhora escreveu? O Sr. Tarn dá consentimento para o seu casamento com Hudson Taylor. Maria, tem uma coisa que eu preciso falar com você. Antes de vir para a China, Deus permitiu que eu tivesse várias aventuras na fé. Eu também tive algumas aqui, mas... Bem, desde que eu vim para a China, há alguma coisa, um vazio, um espaço. Eu pensei que talvez nosso casamento... Maria, você dá mais, muito mais do que eu já sonhei de um casamento. Não é isso. Alguma coisa errada? Minha esposa. Ela faleceu esta manhã. Vocês precisarão assumir por alguns dias. Isole o paciente o mais que puder. Siga rigorosamente as instruções dadas pelo Dr. Parker. Você pode ver a Sra. Wong? Ela está muito nervosa. Eu irei. Obrigado. A senhora está muito doente, Sra. Wong. Nós estamos fazendo tudo para ajudá-la com nossos remédios. Mas a senhora precisa ainda mais de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tem certeza de que não está com febre? Só um pouco abatido. Você precisa ir ao culto hoje à noite? Não há mais ninguém disponível. Ah, Hudson. Dr. Parker vai ficar aqui pouco tempo. Não consegue se recuperar da morte da esposa. Há muito trabalho para ser feito no hospital. E eu estarei dando mais trabalho para você. 8 meses a partir de agora. Maria. Entre, por favor.
Hudson, eu não posso mais dar conta da missão. Minha esposa se foi. Tenho as crianças para cuidar. Estou deixando a China, levando minha família para a Inglaterra. 3位问他的药配好了没有？啊，你的药。谢谢你啊，谢谢。哪里？ Como foi? A amputação está acima do meu conhecimento e experiência. Mas eu pedi sabedoria a Deus. E a cirurgia foi um sucesso. Eu é que estou precisando de uma cirurgia espiritual. Às vezes, as pressões e todas as responsabilidades, com o Dr. Parker voltando e minhas mínimas qualificações. Você perdeu a paciência com os trabalhadores? Isso acontece raramente. Mas o ponto é, acontece. Como eu posso esperar que os novos cristãos aqui sejam como Cristo quando minha própria vida... O que significa estar totalmente na vontade de Deus? Estar tão identificado com Cristo que... Mas já terminou as contas? Nós não recebemos nada para o trabalho em quase um mês. Há tantos passando fome e o nosso estoque de medicamentos está muito baixo. É a última porção de arroz, querido Hudson. A última. Eu dei a outra porção de um dia para nossos trabalhadores como você mandou. Nós não temos comida para amanhã. Louvado seja Deus. Sem comida, mas com todas as promessas de Deus. O senhor sabe que ao levantarmos amanhã precisaremos tomar café. Sr. Hudson. Isso aqui chegou de barco de Xangai. Obrigado. Hudson, veja aqui uma ordem de pagamento de 10 libras. $20. Esta aqui é de George Miller. Como seria triste se todas as nossas necessidades fossem supridas com antecedência. Qual é o nome do bebê? Neilin. Quanto tempo ela tem? 4 dias. Que bebê precioso. Eu estive hoje com Maria e mencionei a notícia que nós recebemos sobre os Winston e a grande necessidade por que estão passando. Ela e Hudson mandaram um trabalhador levar comida para eles. Creio que também deve ter mandado algum dinheiro. Ah, que bom. Quem dera que nós tivéssemos aqui mais uns 100 casais como Maria e Hudson. Durante muitos anos eu procurei a verdade, como meus pais fizeram antes de mim, mas somente agora, com as suas palavras, foi que a paz inundou o meu coração.
O Evangelho é bem conhecido no seu país? É, sim, senhor. Há quanto tempo o Evangelho é conhecido em sua terra? Há centenas de anos, Sr. Lee. Vocês conhecem a verdade há tanto tempo e só agora é que vêm comunicá-la? Eu lhe falei sobre o homem que reconheceu a sua necessidade de salvação na reunião da noite passada. Você se lembra de Nanquai, o construtor de cestas? Ele ficou fascinado com os slides sobre a vida de Cristo. Seu patrão só lhe pagava um pequeno salário mais a comida. Eu vou me lembrar sempre de como foi maravilhoso quando ele aceitou a Cristo. Quando ele falou a seu patrão que não poderia mais trabalhar no dia do Senhor, ele foi despedido. Seu então patrão aconselhou aos outros fabricantes de cestos que não o empregassem. Daí ele começou o seu próprio negócio. Uma mulher o parou na rua e quis comprar um cesto de incenso. Nanquai lhe disse que era cristão e que não vendia daqueles cestos. Ela foi embora descontente. Mas um comerciante os ouviu conversando e veio perguntar a Nanquai sobre o seu testemunho. E esse é o homem que aceitou a Cristo ontem, depois do culto. Eu tenho pensado sobre esse versículo em Provérbio. Quando não há profecia, o povo se corrompe. Eu fico imaginando se o inverso também não é verdade. A falta de profecia causa perda de almas. Mas a sua falta, ela também resulta aos cristãos o desperdício de suas vidas, de seus talentos, de suas habilidades. Então, de algum modo, com a falta de profecia, o cristão também perece. O cristão. Eu nunca vi pessoas tão sensíveis em minha vida. Eu nunca vi você tão cansado. Por favor, você não quer descansar agora? Eu vou, sim. Mas eu ainda tenho vários pacientes e preciso atendê-los. Está melhor, papai? Bem melhor, filha. Deu para descansar, sim. Sr. Taylor, muitos de outras vilas têm ouvido sobre o nosso trabalho e querem ser visitados por nós.今天非常的高兴能够来到各位的这个当中，能够跟大家分享一点我自己的个人的见证。这件事情呢是发生在我父亲的身上，他寻找这个平安已经差不多有20多年了，可是一直到他离开这个世界，他都没有能够找。Você deveria estar na cama. O que eu estou fazendo de errado? Por que Deus não me dá forças? Não podemos pensar numas férias. Deixar a China? Todas as necessidades, as oportunidades. Nós teríamos que fechar o hospital. Fechar temporariamente o hospital. Ou terminar permanentemente nosso ministério. Sente-se melhor? Um pouco. Obrigado. E como está sua boneca hoje, Grace? Bem? Ótimo. Tantos convites para pregar. Assim que você estiver melhor. Estou melhorando a cada dia. Acho que estarei em condições de reiniciar a faculdade de medicina no próximo período. Ótimo. A igreja está dormindo. Poltronas e sofás e o conforto da vida na Inglaterra
parecem serem mais importantes do que as almas que se perdem sem Cristo. É muito tarde, querido. Eu tenho lido sobre Israel e sobre sua desobediência. Sabe o que eu acho, Maria? Deus separou a tribo de Levi para dela virem os sacerdotes. Mas ele intencionava que todo Israel o servisse. Eu creio realmente que Deus quer que cada cristão seja um missionário. Papai. Agora não, Grace. Papai está estudando. Se alguém sentir o chamado para a China, quero dizer, o chamado para o interior da China, o senhor poderia recomendar esse candidato a alguma organização missionária? Eu creio que tal organização não exista. A grande comissão não é uma opção a considerar. É uma ordem a cumprir. Para James Hudson Taylor, membro da Universidade Real dos Cirurgiões. Mulheres são necessárias no interior? Se não existe uma organização missionária que envie obreiros ao interior da China, que faremos? O que eu posso dizer a esses jovens? O que eles podem fazer? Eu sei o que você pode fazer. Descanse um pouco ou você voltará ao ponto em que estava naquelas semanas anteriores às férias. Aceite o convite dos nossos amigos em Brighton e descanse por alguns dias. Você ficará na praia. Eu não quero começar uma nova missão, senhor. Mas se os jovens estão querendo ir, se não existe mais ninguém para liderá-los, ó Deus, dê-nos 24 candidatos para a China e me ajude a confiar no Senhor na parte financeira. Senhor, ajuda-me. A Inglaterra está tão longe. Eu sei, querido. Eu sei. Pai, men. Po, mai, pen. Você não acha que aquele som está um pouco... Chinês não é uma linguagem. Chinês é uma aberração. Eu gosto da China, papai. Você gosta? Com todo o coração, minha filha. Viu quantos pacientes do hospital aceitaram o evangelho hoje? Aceitaram o evangelho? Ou estão se precavendo para que tenham atendimento em problemas de saúde no futuro? Eles não gostam do clima. Eles não gostam das pessoas. Eles não gostam dos seus companheiros de quarto. O quê? O quê? Eles esperavam que isso aqui fosse uma colônia de férias. Eles são jovens, inexperientes. Tenha paciência com eles. Por favor, Hudson. Sr. Taylor? Sr. Stedman, entre. Não quer se sentar? Não, obrigado. Sr. Taylor. Sim. Alguns de nós têm conversado... Qual é o problema agora? Eu percebi que nós temos reagido mal. Com a ajuda de Deus e com sua paciência, nós tentaríamos cooperar mais. Deus lhe abençoe. Missão Interior da China. Esse nome se torna mais real cada vez que penso nele. Eu sinto muito que nós temos uma fé tão pequena, enquanto a sua é tão grande. Não, eu não tenho uma grande fé.
O senhor só pede que nós confiemos em sua grande fidelidade. Bom dia, Sr. Taylor. Senhora Taylor. Bom dia. Você verá. Se formos pacientes. Por quê? Porque eu perco a paciência. Se eu tenho de ser o líder deles. Sr. Taylor. Entre. A minha esposa... Bem, eu também, claro, mas especialmente ela. O que eu quero dizer é que nós queremos nos desligar e voltar para a Inglaterra. Desligar? Milhões de chineses esperando para ouvir o Evangelho e você quer voltar para casa? Se você veio para a China na vontade de Deus, meu amigo, então é melhor que esteja certo de deixar a China na vontade de Deus. Papai, os novos missionários não gostam daqui, não é? Alguns sim. Os outros vão gostar. Sou enfermeira. Uma enfermeira você? Papai acha que você é um anjo. Anjos voam, papai. Eu não posso voar. Eu só ando. Eu corro às vezes. E até pulo. Estou doente, mamãe. Papai logo estará em casa. Ele foi para uma outra cidade para ajudar os novos missionários. Eu acho que o Sr. Taylor está mais interessado em construir o seu próprio impériozinho do que evangelizar os chineses. Sua filha está aqui gravemente enferma e ele está fora. Oh, Senhor. Como está Grace? Ela está pior. Por que você demorou? Eu recebi um recado de um dos trabalhadores que a senhorita Kentfield estava muito doente. Quando eu cheguei, ela não estava tão doente assim. Missão Interior da China. Nós deveríamos chamá-la de Taylor Empreendimentos Ultramarinos. Que maldade falar desse jeito. Ele não sabia que Grace estava tão doente quando saiu, porque ela só tinha uma febre baixa. E, além disso, ele foi para ajudar um de nós. Não há mais nada que eu possa fazer. Oh, Maria. Se pelo menos eu tivesse chegado antes. Nós amamos você.
Eu sinto tanta falta dela. Deus dá o melhor para aqueles que entregam a escolha a Ele. Entre. Nós gostaríamos de falar com a senhora e com o Sr. Taylor. Os senhores não querem sentar? Por favor. Nós ficaremos só um momento. Estamos falando por muitos de nós. Estamos não só profundamente tocados pela morte de Grace, mas desafiados pela coragem e fé que vocês dois têm demonstrado durante esse tempo de provação. Vocês estão me ensinando pela primeira vez em minha vida. Realmente, como se entregar inteiramente ao Senhor. Eu até pedi a Deus que me ajudasse com os palitinhos e eu me saí muito bem no almoço. Sr. Taylor, eu creio em sua visão sobre a China e estou pedindo a Deus que me faça partilhar totalmente dessa visão com o Senhor. Reina totalmente meu coração, ó Senhor. Limpa-me para que teu amor possa fluir de mim. Eu tenho uma confissão a fazer. Quando eu vim aqui pela primeira vez... Bem, deixe-me colocar dessa forma. Cada dia eu tenho descoberto mais do verdadeiro cristão que o senhor é. E de como é capacitado. Como um dos nossos sábios disse, louvor verdadeiro, vindo do coração, é mais belo que o cantar dos pássaros ao nascer do sol. Eu fiquei pensando no que o senhor disse no culto da noite passada. Existe um Deus verdadeiro. Ele tem falado através da Bíblia. Ele sabe o que diz. E cumprirá todas as suas promessas. Deus o abençoe, Travis. Para quando é o bebê? Para daqui a 2 meses, segundo o médico. Mas eu acho que pode vir antes. Hudson. Por favor, entre. Sr. Taylor, agora nós entendemos o que o senhor tem tentado nos ensinar. Nós queremos nos identificar com os chineses. Hudson, nosso bebê. O senhor o levou, Maria. Obrigada. Eu não recuperei as forças como das outras vezes. Eu sei. Estamos fazendo o que podemos. Maria, esses novos voluntários, eles esperam ser guiados e eu sinto como se eu precisasse ser guiado. Tem correspondência para você? Nada de além-mar. Algumas de Henshaw. De John McCarthy. Querido Hudson, eu tenho pensado muito sobre nossas conversas. A sua busca e a minha própria. Sobre o significado de ser totalmente entregue ao Senhor Jesus. Eu achei estes pensamentos no livro que você me deixou. Quando se aceita Jesus Cristo, a santidade se inicia. Ao amá-lo fervorosamente,
A santidade se desenvolve e depende totalmente dele e da sua presença contínua. O resultado seria a santidade completa, permanecendo, não lutando ou se esforçando, mas descansando no amor do nosso Senhor Todo-Poderoso. Que sejamos sempre conduzidos por Ele, cônscios da sua infinita plenitude. O capítulo 15 de João me ajudou muito. João 15. A videira. Ó Deus, ajuda-me. Deus, mostra-me. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Não me esforçarei para ter mais fé. Vou descansar em tua fidelidade. Ó Deus, ajuda-me, Deus. Agora está escrito pela palavra que vos tenho dito. Senhor, eu estou limpo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em mim mesmo. Mas em ti, Senhor, tudo. Completo. Pronto para te servir. Não a minha justiça, Senhor, mas a tua. Não minha sabedoria, mas a tua. Não a minha força, a plenitude do Espírito Santo. A unção de Deus em minha vida, a limpeza, a direção, a Maria. Cristo é a videira, Ele é o solo, a raiz, o ar em si. Ele é tudo. E nós somos completos nele. E assim foi. No topo da montanha, Hudson Taylor achou o que ele havia procurado por tanto tempo. Uma real identificação com o Senhor Jesus Cristo, como seu discípulo autêntico. Ainda haveriam lutas. Os anos seguintes continuaram a ser tempos de aprendizado, mas descobrindo com sucesso como atingir o coração da China. A China que ele amou tão devotadamente. E trouxe ao seu povo as boas novas de salvação, a luz da eterna esperança. Um ministério que continua a crescer, atingindo ainda hoje através de toda a Ásia, como a Associação Missionária da Leimar. O feito pioneiro de Hudson Taylor e de centenas de outros que se tornaram seus colaboradores na missão interior da China, estabeleceram um padrão de metas para outras missões de fé, em outras áreas do mundo. Houve grandes vitórias. E todavia, o Pai Celestial que age poderosamente e tem o melhor para aqueles que se entregam à sua vontade, permitiu mais tempos de provação, mais vales,
mais sombras. Eu aprendi tanta coisa em seu hospital. E eu ouvi tantas Eu boas. acabei de saber que a senhora Taylor está muito mal. Oh, não. Maria, você está indo para o lar. Você logo estará com Jesus. Morrendo. Eu não sinto dor. Somente muito cansaço. Eu sinto muito. Não precisa sentir por se encontrar com Jesus. Por muitos anos, nem uma nuvem entre eu e o meu Senhor. Ele estará com você. Ele suprirá todas as suas necessidades. Ele era um homem comum, James Hudson Taylor. Um homem que ousou crer na fidelidade de Deus em todas as situações. E quem, porque tanto creu? Porque agiu de acordo com sua fé. Tornou-se um filho de confiança através de quem o Senhor pôde transbordar bênçãos para os outros. Isso também pode acontecer conosco, com você e comigo. Num mundo onde tão poucos sabem o que realmente significa confiar na grandeza e fidelidade de um Deus supremo.